Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim. Eu vou dizer uma coisa só para vocês, assim, no iniciozinho, né, dessa minha conversa com uma das pessoas mais gostáveis, mais maravilhosas, uma das pessoas mais simpáticas, mais elegantes que eu conheço na cidade de Manaus, que é a Giza Benchimol. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esta é a última entrevista numa segunda-feira no ano de 2021. Vejam bem o que eu vou falar. Eu, como muita gente, mas muita gente no mundo inteiro, lá nos Estados Unidos eles chamam de resoluções. Aqui na América do Sul e adjacências a gente chama de metas, compromissos, né? E eu vou conversar com a Giza sobre assuntos maravilhosos. Como é que a gente consegue, vejam só, atravessar um deserto, sonhando, né, fazendo tudo o que pode, dando tudo de si para chegar no oásis. Porque no meio de todo deserto, você queira ou não queira, tem um oásis. Todo deserto, inclusive os desertos das nossas vidas, tem um oásis lá que a gente precisa e pode encontrar. Entenderam? Por isso que a gente diz por aí, eu digo o tempo todo, o melhor está sempre por vir. O melhor é quando a gente encontra esse deserto, principalmente depois de atravessar, encontra o oásis, depois de atravessar um senhor deserto, né? A vida sempre nos reserva uma travessiazinha dessa, né? Atravessar um deserto. E eu me lembro que uma vez um padre, né? Eu sou ex-salesiano, aliás, eu sou salesiano, minha educação foi toda católica, em colégio, no colégio Dom Bosco, ele dizia sempre o seguinte: Humberto, o importante é a gente carregar a nossa cruz com classe. Eu nunca esqueci esse ensinamento, entendeu? Então, o lance do deserto é isso, é a gente carregar a cruz com classe. E a Giza veio aqui abordar isso, entenderam? Então se prepare, ela vai dizer para a gente como é que você diz, eu vou fazer e faço, e ela também vai dizer, eu quero atravessar, e ela vai nos mostrar como atravessar com mais tranquilidade, né, usando o seu racional. Bora? E olha, tem um deserto aí para a gente atravessar, Giza, que está começando dia 1º de janeiro. É um deserto que a gente não sabe o que vai acontecer, o que nos reserva, porque o futuro a Deus pertence. Pode ser um deserto, pode ser uma selva, pode ser qualquer coisa. Eu estou falando do ano de 2022, tá bom? E nós vamos ter que atravessar esse ano, que está chegando aí, de mãos dadas, acreditando que o oásis, nós vamos topar nesse oásis cedo ou tarde. Giza, seja bem-vinda, como é bom te ver. Eu estou sentindo em você os ares do deserto do Saara, do deserto de Dubai, do deserto do Marrocos. Eu estou sentindo em você uma presença maravilhosa daquela área do mundo onde a nossa história começou, uma história fantástica da humanidade. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Obrigada, Humberto, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, né, nesse dia de hoje. Um dia de dilúvio, né, Humberto? Um dia de dilúvio. Em que a gente não está num deserto, mas a gente está num vendaval. É verdade, né? É verdade. Então eu acho que a gente pode considerar que na nossa vida a gente sempre vai ter situações inesperadas. Aproveitar para deixar aqui a nossa solidariedade a tanta gente que nesse momento em Manaus perdeu a sua casa, perdeu tudo devido a esse temporal inesperado. Nossa então, solidariedade. Quem puder ajudar e colaborar, né? Sim. Estender a mão, eu acho que esse é um momento propício logo depois do Natal, né? O espírito, né, natalino, né? Então eu acho que é um momento exato para a gente praticar. E as pessoas têm que acreditar que depois do vendaval vem a bonança, vem mesmo, sempre, sempre, porque tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico, tá? Então não há mal que vá permanecer para sempre, nem bem que vai permanecer para sempre. Então
Se a gente for ver a história da humanidade, a gente vê as 4 estações do ano. Então, tem primavera, tem verão, tem outono, tem inverno, tem chuva, tem vendaval, tem deserto. Então, a gente sabe que na história da humanidade vai ter um momento em que a gente vai passar por um deserto, que a gente vai passar por um vendaval, um dilúvio, mas que aquilo vai passar. E o que a gente precisa fazer, né? Como a gente planejar uma vida hoje, com Covid, sem Covid, com lockdown, sem lockdown, então, né, com esse novo vírus que está vindo aí. Então, eu acho que a gente precisa olhar para o 2022, a primeira coisa é com esperança, né? Nunca perder essa esperança e a fé a esperança de que tudo vai dar certo, né? De que tudo vai dar certo. Essa visão e esse sentimento, mesmo que a gente esteja no caos, a gente tem que buscar ele dentro da gente. Seja através da sua fé, seja o que você acredita, né? Você tem que buscar essa positividade dentro de você. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas tudo, no final das contas, vai cooperar para a melhoria. Gisa, me diz uma coisa. A gente vê aí todo ano lá na Times Square, a gente vê no Rio de Janeiro a queima de fogos, na Ponta Negra, em todas as grandes cidades do mundo, aquela grande celebração da entrada do ano, puxa vida, pronto, é o Réveillon e tudo mais. Mas uma coisa que eu me toquei, sabe o que foi, Gisa? Eu gostaria muito de ter o teu parecer sobre isso, é que o ano novo, esse negócio de essa troca de ano só existe para os humanos, né? Porque para a natureza a troca de ano, você mencionou agora, estão nas estações, né? Inverno, verão, outono e inverno. Então, para a natureza, para o mundo, o que muda são as estações do ano. E aqui o ano novo, na nossa cabeça, no outro dia está tudo igual, as pessoas, umas estão com ressaca, outras não, outras comeram demais e se excederam, mas continua tudo igual. Para os animais e para a natureza, a mudança está nas estações. Qual é a lição que a natureza nos dá nessa troca de 2021 para 2022? O que existe de essência para a gente realmente valorizar nessa transposição, Gisa? Eu acho assim, a princípio, né, a gente entender que tudo muda o tempo todo e que nós precisamos parar de estar amarrado a essa estabilidade que a gente tanto quer. A gente às vezes porque fica tudo nessa... passa, tudo porque, passa. Assim, a gente fica correndo atrás de uma estabilidade, a gente fica confortável na zona de conforto. Eu já tenho um trabalho, eu já tenho uma casa, eu já tenho um emprego, eu já pago as minhas contas. Pronto, consegui. Mas isso é sucesso, é? Sucesso, cada um tem uma visão do que é sucesso. Para mim, sucesso não é só pagar minha conta. Para mim, sucesso é eu ter paz, eu ter possibilidade de fazer uma viagem para Dubai, para conhecer culturas novas, para olhar a vida de um outro ângulo. Para mim, isso é sucesso. Mas, às vezes, para alguém, sucesso é ter apenas conseguir pagar as contas, né? Por quê? Porque você já está com uma visão limitada. Né? Você está com aquela visão de que basta pagar a conta, sabe? Aquela felicidade do dinheiro entrar na conta e 15 minutos depois não ter zerado. Sim. Você pagou todas as suas contas, ótimo, ok, você honrou, mas você não tem sobra, você não tem abundância, você não pode sair, não pode ter uma intercorrência financeira que você se sente sufocado, se sente angustiado, né? Então, eu acho que a natureza, ela ensina que também tudo tem seu tempo. Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, tem tempo para regar. Então, às vezes, a gente também observa as pessoas muito ansiosas por resultados rápidos. E nada acontece antes do tempo? Quer dizer, não. Tudo tem um momento certo para acontecer, Gisa? Tudo tem um momento certo, né? Se a gente planta bota uma semente, né? A gente vai colocar a semente, vai regar, vai ver a temperatura, vai ver quais as condições que precisa. Assim funcionam as nossas metas da nossa vida. Quando a gente estabelece metas, a gente estabelece assim um direcionamento para que a gente possa executar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro.
Por quê? Porque quando a gente tem uma visão de futuro, e trazendo isso ao que eu vi em Dubai, né? O que eu aprendi com o Sheikh. O que foi então, Giza, que visitar o Cairo, né? Visitar o Egito, ver as pirâmides, que é uma experiência milenar, e visitar Dubai, que é tudo que existe de mais moderno, mais atual em termos de urbanismo. Quais foram as principais lições que visitar o Cairo, a cidade do Cairo, e visitar Dubai, quais foram as lições mais valiosas para você? O teu passado não define o teu futuro. Grandes civilizações, né, estavam ali à margem do Rio Nilo, né, eles tinham tudo, tinham agricultura, tinham uma economia, né, estável, tinham conhecimento, tinham sabedoria de astros, de tudo, né? Então eles tinham o poder, né, e um conhecimento espetacular para aquela época, né? Mas aquilo não definiu o futuro deles, né? Hoje eles são um país que passam dificuldades financeiras, que tem problemas de educação, que tem problemas que hoje estão sendo solucionados em Dubai, por exemplo. Então a gente vê um lugar onde foi um contraste imenso, onde foi um berço, onde eles tinham tudo nas mãos, sabedoria, as grandes bibliotecas, os livros, os conhecimentos, né? Troca de cultura, né? Misticismo, né? Assim, uma conexão muito grande com a natureza, né? Então eles conseguiam... Até as técnicas para mumificar os mortos, quer dizer, um negócio há mais de 2.000 anos. Sim. Então eles tinham muita sabedoria, muito conhecimento, e não conseguiram perpetuar. Isso não atravessou para os seus descendentes? Eles viveram uma época, viveram de passado, né? Achavam que já estavam com tudo ganho, né? E a vida foi mostrando que não é assim que funciona, que a gente precisa ter humildade para se reinventar, sabedoria para escutar às vezes uma outra nação que às vezes sabe mais do que a gente. E quando a gente observa o Egito e observa o Dubai, é exatamente esse contraste. O Egito é cheio de problemas sociais, enquanto Dubai já tem menos, é isso? Não, é assim, Dubai escolheu hoje viver a prosperidade. Não é o futuro, não é como às vezes a gente escuta no Brasil, o Brasil do futuro, não. Ele quer Dubai, e Dubai não é um país, né? Não é um país, né? É uma cidade dos Emirados. É uma cidade, É uma cidade dos Emirados, né? É lógico que é uma cidade que tem em torno de 3,5 milhões de habitantes, é uma cidade pequena, mas produz uma riqueza assim imensa. Por quê? Porque alguém lá atrás teve uma visão de futuro. Visão de futuro é você exercer a sua imaginação. Então você está em casa hoje, vamos supor que hoje seja o último dia do ano de 2022. E aí você olha e você percebe que em você a tua vida continuou do mesmo jeito. Você continuou com os mesmos problemas financeiros, você continuou com os mesmos desafios, né, sem dominação das suas emoções, das suas escolhas, né, do controle com a sua família, né, do seu trabalho, da sua espiritualidade. Você continuou com os mesmos problemas, aí você olha de novo, aí você já está olhando o 2023 e você diz, não, mas esse ano vai ser melhor, esse ano eu vou fazer diferente. A gente precisa olhar e ter essa visão que como o Sheikh tinha, mas ele pedia ajuda. Ele tinha a humildade de entender que tinham pessoas que sabiam mais que ele. Esse Sheikh é como se fosse um guru como se ele fosse ele que governa a cidade. Ele governa a cidade. Ele governa a cidade. Então, ele é uma pessoa real. Ele é uma pessoa real. Então, quando você vai andando na cidade, todo mundo compartilha a visão. Então, ele quer que todo mundo cresça, ele quer que todo mundo ganhe dinheiro, ele quer que todo mundo contribua. Então, é muito claro ver a cultura árabe ali. E uma das coisas que mais me chamou a atenção ele fala o seguinte: eu escolho criar as oportunidades, eu não espero ninguém me dar. Então, se ele quer construir o maior shopping do mundo, ele vai atrás de quem sabe fazer o maior shopping do mundo. Se ele quer construir o prédio mais alto do mundo, ele vai atrás dos arquitetos, dos engenheiros, para viabilizar aquilo ali. E toda essa grandiosidade está construída no meio do deserto. No meio do deserto. E engraçado que eles mostram, né, a história de Dubai
como era há 50 anos atrás. Então era só um deserto, então não nascia nada lá, né? Um lugar seco, com uma vegetação seca, coisa. Não tem uma árvore, não tem uma flor, não tem... Então é deserto. Então o primeiro sheik lá de trás, ele ia carregando no caminhão dele as pedras para construir a cidade e todos eles chamavam ele de louco. Então, se você tem um sonho e está olhando agora para a gente, acredite, ele pode se tornar realidade, sim. E não ouve os outros te chamarem de louco. Deixa pra lá isso. Deixa chamar de louco. Deixa chamar de louco. Ah, porque eu tenho um sonho de ter uma casa. Ah, porque eu tenho um sonho de viajar. Ah, eu tenho um sonho de empreender. Ah, eu tenho um sonho de trabalhar com pesca. Eu tenho um sonho de trabalhar com sustentabilidade. Eu não sei qual é o sonho que você tem na sua casa hoje. E o que está vibrando no seu coração, que anseia ter uma vida diferente, anseia ter uma vida melhor. Você precisa pedir ajuda, conselheiros. Então, quem é que você conhece que já passou por um deserto e venceu? Porque Dubai também quebrou 2 vezes. Então, sinônimo, quando a gente vê alguém que tem sucesso, ou que tem uma casa própria, ou que tem uma empresa, ou que tem uma situação econômica que você diz, nossa, que legal, gostaria de ser assim. Você não sabe o deserto que ele passou para estar ali. E para chegar nesse oásis, sempre é preciso atravessar o deserto. Não tem jeito. Porque a vida é cíclica. Então, problemas vão existir sempre. Se você conversa com qualquer empreendedor, se você conversar com o sheik de Dubai, ele vendeu Dubai 2 vezes. Só que ele não conseguiu pagar a dívida que ele tinha. E aí ele chegou e disse, olha, eu posso pagar dessa forma. Ele renegociou Dubai. Então, Dubai também já quebrou. Para eles chegarem aonde eles chegaram hoje, eles também passaram por muitas dificuldades. Ninguém acreditava neles, ninguém dava credibilidade. Eles diziam assim, quem é que vai querer vir para um deserto? Quem que vai querer se hospedar no deserto? Quem que vai querer vir para um shopping no deserto? Quem que vai querer curtir esse deserto? É quente, muito quente, ninguém vai suportar andar nessa rua. Então ele construiu uma cidade onde todas as pessoas pudessem desejar estar lá. Agora, Giza, você como uma pessoa que foi daqui para lá, ok? Você, ao sair de Dubai, você saiu com aquele gostinho que é o sonho de todo dirigente de uma cidade, principalmente aqueles que tomam conta do turismo na cidade. Você saiu com gostinho de eu quero mais, eu voltaria aqui? Sim. Você voltaria em Dubai? Sim, voltaria em Dubai, facilmente. Né? Hoje, Dubai, se eu não me engano, 70% do que a economia gera, fora que eles são um grande hub de distribuição de produtos do mundo, é turismo. Né? Então, às vezes a gente fica turista pensando... do mundo inteiro lá. Turista do mundo inteiro, né? Turista do mundo inteiro, para todos os gostos, de todos os tipos. Então, a gente fica pensando assim, né? Por exemplo, no Amazonas, né? A gente tem a Zona Franca. Cadê o plano B para a gente explorar a nossa Amazônia de uma forma... Né, o turismo, né, que a gente tem tanta coisa linda, né, da selva amazônica. Né? E lá eles são tão preparados para isso, né? Eles escolheram, é uma escolha. E se prepararam para isso. Se prepararam. Então, hoje a gente vê indianos, vê pessoas do mundo inteiro trabalhando lá, né? Felizes, tendo vida digna, saúde. Lógico que eles devem ter problemas, problemas, como qualquer outro lugar. Claro. Mas a gente precisa olhar o que eles têm de bom. Assim como qualquer outra nação. O que eles têm de bom? Eles são obstinados pela excelência. Eles têm um planejamento que até 2030 eles vão ter 75% de luz solar. Todas as casas de energias renováveis. Eles têm essa intenção... E aqui a gente está engatinhando nisso. E eles têm essa intenção de cuidar da natureza. Então, é esse raciocínio que, trazendo essa lógica deles, o que você pode trazer para a sua vida? O que você quer da sua vida? Você tem que ter clareza. Eles sabiam exatamente onde eles queriam chegar. E eles botavam datas. Eu quero em 2022, eu quero emagrecer 10 quilos. Ok, bote como uma meta emagrecer 1 quilo por mês. O que você tem que fazer? Aí você vai fazer um plano de ação. Porque desejo, você já está desejando há muito tempo. Giza, é isso. Você já caiu no segundo tópico da nossa conversa. Giza, por que tanta gente no mundo inteiro aproveita essa época do ano, o final do ano, né, para fazer essas resoluções, para dizer,
firmar esses compromissos, vou emagrecer, vou parar de fumar, vou fazer exercícios físicos, vou parar de atacar a geladeira de madrugada, eu vou fazer isso e aquilo, e quando chega no fim do ano, elas começam a fazer as mesmas resoluções que elas não conseguiram no passado e atravessam anos e anos e anos se comprometendo a fazer isso e nunca fazem. O que a gente pode fazer para fazer isso tudo mesmo, hein? O que impede, né? O que impede? Essa é a pergunta. O que impede, hein, Jesus? O que impede a gente? Às vezes a gente realmente não tem força mesmo, né? A gente está no... Tem tudo a ver com força de vontade, Jesus? Não só força de vontade, mas você realmente precisa de ajuda. No sentido, mentorias, amigos, pessoas que sabem mais do que você, né? Como que você fez uma estratégia para emagrecer? Eu tenho amigas minhas que decidiram, fizeram seus exames de sangue, né? Viram que estava tudo descontrolado, pegaram o último cigarro, fizeram assim e disseram... Dessa forma? Dessa forma. Acabou. Eu decido honrar a minha saúde, honrar o presente de Deus. Se eu continuar fumando do jeito que eu fumo, pode ser que eu não tenha a chance de ver os meus filhos, os meus netos, no próximo ano novo. Sim. Então, é decisão e pedir ajuda, né? Agora, você tem que, de certa forma, né, Gisa, pelo que você está dizendo, você tem que ser drástico. Você tem que bater decidir, o martelo, né? Decidir. Não é o passado que vai te definir, são as suas decisões que vão te definir. Então, por mais que você não esteja conseguindo, né? Uma das estratégias do próprio Sheikh em Dubai, ele espalha aonde a cidade inteira tem frases de motivação, de reconexão com a tua mente. Então, uma estratégia bem legal para quem quer parar de fumar são colocar frases espalhadas. Bota a frase no espelho, bota a frase espalhadas na geladeira. pela casa. Né? Você espalha no espelho, espalha na sua casa, espalha em vários lugares, diz assim, você consegue, eu acredito em você. Né? Então, colocar frases de reforço, isso é uma estratégia que Dubai utiliza. Então, se você quer... E utiliza para os moradores da cidade. A cidade inteira espalhado frases de motivação. Cria que vem, eu adorei essa frase. Então, cria que as coisas vão vir. Então, você está com medo de montar um negócio seu? Vai no Sebrae, procura saber que gente que já teve sucesso, né? Conversa com pessoas, se prepara para isso, estuda. Procura saber, inclusive, o que não fazer. E o que não fazer, o que deu errado. O que deu errado. Para você poder encurtar um pouco mais, né, o seu caminho. Uhum. Porque quem já passou antes, já sabe, né? Pode te dar uma luz para o fim do túnel. Então, Gisa, por aí. Gisa, qual é a sua grande resolução para 2022? E qual é a resolução mais comum que as pessoas ficam todo ano repetindo e não conseguem realmente atingir o objetivo? Eu acho que a resolução que as pessoas mais falam que vão fazer é emagrecer, né? Cuidar da saúde, ou deixar de fumar, ou criar mais dinheiro, ou gastar menos, né? Ter a clareza das suas finanças, né? Porque quando a gente começa a ter clareza de quanto que a gente gasta com transporte, quanto que a gente gasta com alimentação, quando a gente faz um mapa da nossa situação financeira... Poucas pessoas fazem isso, né? Muito pouco. Então, como que você quer melhorar se você não entende o seu estado atual? Você precisa entender o seu estado atual. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você economiza, quanto você investe, o que você vai fazer, como você vai criar novas oportunidades para criar mais dinheiro. Você precisa parar para olhar isso. Se você não liga para isso, se você coloca isso como um segundo plano, você está falando para o universo, está falando para o próprio dinheiro. Você vai continuar preocupado. Vai, porque não diminuem as preocupações, não, porque a conta não fecha, né? É. A conta não fecha. Se você ganha X, se você gasta 2X, você sempre vai ficar na angústia, né? E riqueza e prosperidade é simplesmente você saber administrar o seu dinheiro, né? Às vezes você pode ganhar um salário mínimo e ser bem sucedido, e às vezes você pode ganhar um salário de 5 mil, mas você gasta 10, e você está sempre endividado e angustiado. Gisa, se você se organiza, a riqueza e a prosperidade
Vem por gravidade? Ela vem naturalmente? Pá. Vem. Desde que você se organize? Vem. É? Por quê? Porque o dinheiro gosta de organização e limpeza. Se você quer saber se uma pessoa vai prosperar ou não em 2022, pede para olhar a carteira dela. Se a carteira dela tiver com aquele dinheiro bem amassadinho, se tiver com cartão de crédito, com cartão do banco tudo sujo, cheio de papel, né? Dinheiro gosta de limpeza e organização. Interessante isso, que bacana. Quanto mais limpa a sua carteira tiver, quanto mais o dinheiro organizada, tudo por notas, né? Isso significa que você está honrando ele. Porque o dinheiro nada mais é que uma troca de serviços, né? Você faz um serviço, você recebe ele, e quando você vai pagar alguém, a pessoa fez um serviço para você e você vai pagar. Giz, essa história que dizem que você não pode deixar o dinheiro te controlar. O que significa isso? Tem gente que é controlada pelo dinheiro, quer dizer, de repente gasta mais do que pode justamente por causa dessa falta de controle com o seu dinheiro? Porque geralmente, assim, quando a gente tem um relacionamento com dinheiro difícil, isso está muito baseado em como você foi educado, né? O que sua mãe, o que seu pai falava sobre o seu dinheiro. Lá na educação doméstica, né? Que dinheiro é a raiz do mal, que dinheiro faz mal, é vendaval. Dinheiro na mão é vendaval, que dinheiro muda as pessoas. Eu sempre falo, dinheiro não muda ninguém. Não muda, né, Giz? Ele só mostra quem você sempre foi. Olha só. Ele só mostra quem você sempre foi. Então, uma pessoa que é sábia, que tem pouco dinheiro e ela recebe uma grande quantidade de dinheiro, ela vai triplicar aquele dinheiro, ela vai continuar, se ela é uma pessoa sábia, se ela é uma pessoa humilde, ela não vai passar a humilhar as pessoas. Mas se a pessoa é arrogante, prepotente e ela consegue um dinheiro, isso vai só aumentar aquilo que ela já é. E outra coisa, ela acaba perdendo tudo, né, também. Nós temos histórias de gente que ganhou um monte de dinheiro e perdeu tudo. Sim, a gente tem essas histórias de pessoas que não sabem realmente lidar com o dinheiro, né? O dinheiro, ele acaba sendo um veículo de dor, de sofrimento. É preciso sabedoria para lidar com o dinheiro, né, Giz? Sim. O dinheiro, ele serve para nos servir, para nos trazer momentos bons. Por exemplo, aqui a gente está usufruindo. Tem um ar-condicionado, tem uma bela, né, câmera. Isso tudo quem proporcionou? O dinheiro. Sim. Então, dinheiro não é fonte do mal. A falta do dinheiro é que traz as crises, que trazem as coisas ruins. E leva ao mal também, né? E leva as pessoas ao mal a fazer também. besteira, Leva um monte de ao besteira. Mal, né? Leva ao mal. Então, na verdade, a gente precisa ter esse bom relacionamento com o dinheiro. Saber que o dinheiro, ele deve vir com leveza, né? A gente tem que ter essa relação com o dinheiro para que a gente não seja escravo do dinheiro. Sim. Quando a gente descobre aquilo que a gente nasceu para ser, por exemplo, você ama a comunicação. Eu sou louco. Ama estar aqui. Então isso aqui não é trabalho para você. Isso aqui é o meu parque de diversões. Eu me diversão. divirto aqui. Então, a segunda-feira para ti não é um inferno. Não, de forma alguma. Né? A segunda-feira é prazerosa. Então, quando a gente descobre aquilo que a gente nasceu para ser, e a gente também planeja, estuda, cria estratégias, faz um bom planejamento, pede ajudas, pede conselhos. Em Dubai, tudo tem conselho. Qualquer ação que você vai fazer, você tem conselheiros. Pessoas que sabem como lidar com aquilo. Então você está o tempo inteiro aprendendo coisas boas. E uma outra coisa que é muito interessante em Dubai, 5% de tudo que eles ganham é doado. Para entidades filantrópicas ou? Você doa como você quiser. Como você quiser. E isso é uma das leis que regem o universo, que fala que quanto você dá, você também recebe. Pois é. Então existe um equilíbrio. Então a gente escuta várias pessoas falar, não, eu dou meu dízimo. Lá não é, eu vou dar o dízimo, vou dar isso. Não, eu dou quanto eu posso, mas eu tenho uma constância, porque eu tenho que honrar aquilo. Eu tenho que ajudar a distribuir um pouco essa renda. Claro, e você doando um pouco, no final, vira muito. E lógico que lá não tem assim, a gente não vê assim uma pobreza. Por quê? Porque eles investem muito em educação. Pronto. Então a educação, ela é a base de tudo. Todos eles sabem qual é a visão de futuro. A educação abre todas as portas, janelas, portões para as oportunidades, é isso? Sim, tira as vendas dos olhos. Sim. Então aquelas pessoas que não conseguem cumprir as suas promessas, né, o que elas querem para 2022, precisa buscar o autoconhecimento.
Por que eu não quero? Por que eu não estou conseguindo fazer? O que está acontecendo que está me impedindo? Será que são as crenças? Será que foi o que disseram para mim? Uma professora dizia que você era burro, que você não conseguia nada. Como eu mudo isso? Primeiro você precisa identificar. Pega um papel, faz uma revisão desde a sua infância. Começa a escrever. Quem elogiava você, quem detonava você, o que você ouviu. Olha, depois que você foi escrevendo, todas essas pessoas que te inspiraram e as pessoas que te detonaram. Escreve no papel e olha o que você precisa continuar acreditando e o que você não precisa mais continuar acreditando nisso. Que legal. Giz, agora, você se amar e eu me amar é fundamental, não é? Claro, porque isso vai dar forças pra gente continuar com os desafios, Humberto. Porque é outra coisa que outro dia eu estava até conversando com os meus filhos, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, quando vem alguém e diz assim, você não pode isso, você não vai fazer isso, você é burro, você é ignorante, você é pobre, você é rico, você é negro, você é indígena, você é isso. Eles estão sobre a visão deles, dizendo que você não é a imagem e semelhança do Criador, mas você é a imagem e semelhança do Criador. Então, você é um ser ilimitado. Pode ser que você não esteja enxergando isso, mas comece com autocuidado, comece com seu amor próprio, comece se nutrindo de pensamentos positivos, escutar coisas positivas, andar com pessoas positivas. Não tire da sua vida as pessoas que falam que você não vai conseguir. Tire da sua vida, não escute. Escute as pessoas que venceram, porque sempre aqueles que vão julgar você, condenar, dizer que você não consegue, são aqueles que também não conseguiram. Então eles não são referência para você. Feliz Ano Novo. Feliz 2022. Que bom que a gente conversou. Maravilha. É trazer fé, esperança e amor para todos. Que a gente... É tudo que a gente precisa, né, gente? Fé, esperança, amor... estratégia, estudo, olhar tudo à sua volta, né? E ter fé que no momento que você cair vai ter uma força interna que vai te conduzir para o melhor. E vai dizer também, não desista, né? Não desista. Não importa o que, né, Giza? Não importa o que você está passando hoje. Não desista. Não desista nunca, porque tem muita gente torcendo por você, por mais que você não acredite, mas Deus está do seu lado. Feliz Ano Novo, Giza. Feliz Ano Novo, gente. Feliz Ano Novo. Gente, até a próxima. Feliz Ano Novo. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.